Eu quero ler para você o Evangelho de João, capítulo 21, o versículo 1 que diz assim: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. O que acontece é o seguinte: Jesus tinha morrido na cruz, já ressuscitado, e ele apareceu para os discípulos naquele domingo da ressurreição. Mas ele vai aparecer mais vezes para confirmar, solidificar nos discípulos a convicção de que ele havia ressuscitado em carne e ossos. Porém, os discípulos não era todo dia que via Jesus ressuscitado. E Jesus aparecia e desaparecia. E eles estavam aqui numa noite, neste mar que também é chamado de Mar de Tiberíades, conforme eu li para você aqui no capítulo 21, versículo 1. Por que aqui é chamado também de Mar de Tiberíades? Porque nós nos hospedamos na cidade de Tiberíades. Aquela cidade de Tiberíades foi construída por Herodes Antipas em honra ao governador Tibério César. O Herodes, querendo agradar Roma, edificou aquela cidade de Tiberíades e César se sentiu muito honrado. Mas Herodes tinha um problema para povoar Tiberíades, porque a cidade foi construída em cima de um cemitério. E os judeus, eles consideram este um território amaldiçoado, um território maldito, um território impuro, um território contaminado. Então, os colonos judeus na época de Herodes não queriam se mudar para Tiberíades. E Herodes começou a dar incentivos: mudem-se para Tiberíades. Ele começou a doar terras. Mas os colonos não aceitavam cultivar um território impuro, plantar num território contaminado, porque Tiberíades antigamente era um cemitério. E Herodes começou a forçar os colonos hebreus a se mudarem para aquela nova cidade. Foi assim que ele povoou Tiberíades, só para agradar Tibério César. Então aqui também acabou sendo chamado de Mar de Tiberíades. E nós estamos no Mar de Tiberíades, que para nós é o Mar da Galileia. E nós lemos aqui que Jesus se manifestou aqui, junto ao Mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. 7 discípulos de Jesus estavam tristes lá na praia, e era de noite. Eles não viam Jesus o tempo todo. Eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado, mas não era mais aquela presença diária como antigamente. Eles tinham convivido 3 anos com Jesus dia e noite e sentem falta desse convívio agora. Aí, um pouquinho deprimido, sem fazer nada, Pedro disse: Eu vou pescar. E os outros 6 discípulos disseram: Nós vamos com você. E subiram logo no barco, um barco semelhante a esse. Aí eles passaram a noite aqui, lançando as redes. Lançavam deste lado, na popa, na proa, na lateral. Trabalharam a noite inteira, incansavelmente, não dormiram e não pegaram um só peixe, nem um pequenininho. Não pegaram nada. Então eles resolvem, o dia já está para nascer, eles resolvem atracar o barco na praia. E eles estão indo em direção à praia. Quando eles estão mais ou menos a uns 100 metros da praia, tem um estranho parado ali de pé. E o dia está meio escuro. Aquele estranho é Jesus. Mas os discípulos, e dentro do barco, e a distância de 100 metros, e com ainda o dia meio escuro, porque estava clareando, eles não sabem que é Jesus. E o estranho de lá da praia grita: Vocês têm alguma coisa para comer? E eles, que não têm um só peixe no barco, que estão com fome, que estão cansados, ficam aborrecidos. Nós não temos nem para nós mesmos. E esse camarada aí na praia vem pedir comida. E eles responderam secamente: Não!
Poxa, não temos nem para a gente ver o cara pedir ainda, que é isso? Ficaram indignados. Foi um não bem seco, um não contrariado, não é? Aí, o estranho da praia grita: lancem a rede do lado direito do barco e vocês vão pegar. Aí eles pegam as redes e lançam aqui, ó, do lado direito. Tá vendo? O lado direito do barco é esse, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo o lado direito do barco? Esse barco é muito semelhante ao barquinho de Jesus e dos discípulos naquela época, assim de madeira. Eles lançam a rede e diz a palavra de Deus que na primeira hora em que eles lançaram a rede, na primeira vez, eles pegam tanto peixe que não conseguem sequer arrancar a rede lotada de peixes da água. Eles fazem muita força e têm medo que a rede comece a arrebentar, porque isso sempre acontecia. Eles têm medo. E o barquinho está indo em direção à praia. E eles fazem aquele esforço e não conseguem tirar a rede de lá da água. Aí o apóstolo João, que estava dentro do barco, desconfia daquela situação. Opa, eu já assisti esse filme. Ele se lembra que 3 anos antes, eles tinham feito uma pesca maravilhosa. Ele se lembra que foi Jesus que operou aquele milagre dos peixes aparecerem onde não tinha peixe. Então João, se lembrando daquilo, ele cochicha para Pedro: é Jesus que está lá. Aí o Pedro começa a tremer: Jesus! E o Pedro estava nu. Ele se cobre com a túnica e ele pula na água. Porque ele estava nu. Ele ficou envergonhado. Aí eles atracam o barquinho e vão para a praia. Quando eles chegam na praia, Jesus está sentado lá em uma pedra, uma fogueira aqui, com brasas, um peixinho já assado e pão. Bastante pão para 7 homens. Olha o que Jesus fez. Aí quando eles chegam na praia, o café da manhã está pronto. Não é necessário comer dos peixes que eles apanharam. Jesus já tinha providenciado com antecedência, mostrando que Ele é o Deus da provisão. Sabe que os discípulos estão com fome, Ele já deixou tudo pronto. Aí eles vão se achegando com temor e Jesus diz: tragam os peixes que vocês apanharam também. Tragam para cá. Aí eles vão tirar da rede os peixes que apanharam. E diz o Evangelho que eram 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Aí eles viram que era Jesus ressuscitado. Foi a segunda pesca maravilhosa. Qual a diferença entre a primeira pesca maravilhosa e a segunda pesca maravilhosa? Na primeira pesca maravilhosa, 3 anos antes, Jesus estava dentro do barco. E eles lançaram as redes, depois de uma noite de trabalho em vão, pegaram muitos peixes, mas as redes arrebentavam. E na segunda pesca maravilhosa, Jesus não está dentro do barco. Não é? Jesus está na praia. Mas é o Jesus ressuscitado, é o Jesus glorificado, é o Jesus que recebeu todo o poder no céu e na terra. Então, a rede não arrebenta, ou seja, o seu trabalho não vai sofrer prejuízos, porque apesar de eu não estar dentro do barco, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Então, preste atenção nessa revelação aqui da palavra. Por que Pedro e os apóstolos, depois de uma noite de trabalho infrutífero, pegaram 153 grandes peixes? Por que eles pegaram 153 grandes peixes? Porque eles eram pescadores. O que isso serve hoje para a nossa vida profissional? Se você é advogado, e aqui nós temos advogados e advogadas no nosso grupo, na nossa caravana. O que são 153 grandes peixes para você? Pastor, estou lá no meu escritório de advocacia, o telefone não toca e não entra um cliente. Os processos que eu tenho na justiça, nenhum desembaraça. Não vem uma decisão, não vem uma sentença. Acompanho todo dia e nada acontece.
O que são 153 grandes peixes para você que é advogado ou advogada? São 153 grandes processos. Você que trabalha como vendedor de automóveis, o que são 153 grandes peixes para você? São 153 grandes vendas de automóveis. O que significam 153 grandes peixes para você que é empreiteiro, empreiteira que trabalha com obras? Significam 153 grandes empreitadas. Qual é a tua profissão? Qualquer que seja o teu ramo. Ah, meu ramo é confecção. Não estou vendendo nada, está tudo parado. O que são 153 grandes peixes para você? São 153 grandes pedidos. São 153 novos clientes. Sou médico, sou médica. O que são 153 grandes peixes para você? 153 novos clientes, não é? Novas cirurgias, coisas que rendem, seja o que for. Pastor, eu trabalho de empregado. Então, para você, o que são 153 grandes peixes? Você tem que crer. São 153% de aumento. Mas, pastor, no Brasil o pessoal não tem nem emprego. Mas se você crer e lançar a tua rede, ainda que você não tenha apanhado nada e não recebeu nenhum aumento nesse ano que passou, você vai ter 153% de aumento. 153 grandes peixes para Pedro foi o que mudou aquela noite. Ele era um pescador falido, fracassado, se tornou um pescador bem-sucedido. 153 grandes peixes para você representam o quê? 153 grandes negócios. Amém? Quer tomar posse dessa palavra? 153 grandes negócios vão acontecer na tua vida se você agir dentro da palavra de Deus e lançar a tua rede. Imagine se os discípulos tivessem dito para aquele estranho na praia, porque eles não sabiam que era Jesus. E você não sabe que Jesus está usando, a minha boca para falar com você, né? Está achando que é um pastorzinho do Brasil que está falando com você? Eu estou falando em cima da palavra de Deus. Imagine se os discípulos dissessem, não vai lançar coisa nenhuma, estou cansado demais, eu quero ir para casa. Estou cansado de tanta derrota, tanto fracasso. Eles não teriam pego 153 grandes peixes. Eles só pegaram porque lançaram do lado direito. Você tem que fazer a coisa direito, tem que agir de maneira direita. Eles lançaram a rede do lado direito do barco e sobre a palavra do Senhor Jesus. Se não lança a rede, não pega nada, concorda comigo? Se eles não lançassem a rede, não pegavam nada. Então tem que crer e lançar a rede. Está tomando posse dessa palavra? Então nós vamos fazer uma oração agora, para que na tua volta ao Brasil, você leve a unção deste lugar. Nós queremos levar para o povo do Brasil e de Portugal esta unção de multiplicação e de prosperidade. Olha, se você trabalha com vendas, o que são 153 grandes peixes para você? 153 grandes vendas. Aquilo que você vendia em um ano, preste atenção, agora você vai vender em um mês. Aquilo que você vendia em um mês, agora você vai vender em uma semana. Aquilo que você vendia em uma semana, agora você vai vender em um dia. Você que diz assim, eu por ano ganhava 153 grandes peixes. Você ganhava 153 grandes peixes por ano? Agora você vai ganhar 153 grandes peixes por mês. Ah, eu já ganhava 153 grandes peixes por mês. Agora você vai ganhar 153 grandes peixes por semana. Ah, mas eu já ganho 153 grandes peixes por semana. A partir desta unção, da unção do mar de Tiberíades, da unção deste lugar de multiplicação, você vai passar a ganhar 153 grandes peixes por dia. Quem está tomando posse desta palavra? Então vamos ficar todos de pé. O pastor Newton Rocha vai fazer esta oração agora. Fechem os olhos, por favor. Acreditem nesta palavra, porque é uma palavra rema. É uma palavra revelada. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso. Eu invoco agora a bênção de Yahvé Jiré, o Deus da provisão. Foi neste lugar, no mar da Galileia,
neste mesmo lugar que o Senhor operou este grande milagre. Este grande milagre serviu como exemplo para todos nós. Eu quero que o Senhor, olhando para o coração e para a vida de cada homem, de cada mulher, de cada profissional, eu quero que o Senhor faça este milagre para que esta pessoa viva este milagre dos 153 grandes negócios. Seja na vida profissional, na vida econômica, eu quero que o Senhor envie novos grandes clientes, para que esta pessoa viva estes milagres aqui já liberados e profetizados. Eu sei, meu Deus, que para que os discípulos, aqueles 7 discípulos, vivessem estes grandes milagres, eles tiveram que lançar as redes. Se eles pensassem, não lançaremos as redes, este estranho está nos falando, mas nós não cremos nesta palavra. Então eles teriam voltado para casa, fracassados, derrotados, da mesma maneira que eles entraram no mar, fracassados, entristecidos, desanimados. Mas assim o Senhor gerou o milagre, fazendo com que eles apanhassem naquele dia 153 grandes peixes. E nós profetizamos agora que todos que lançarem as redes também colherão nos seus negócios, na área em que trabalham, 153 grandes milagres, fecharão grandes negócios, 153 grandes negócios, esta pessoa vai fechar, para que ainda este ano, para que ainda este mês, para que ainda esta semana, para que ainda hoje, esta pessoa prove a bênção da multiplicação, a bênção de Yahvé, Jiré, o Deus da provisão, a bênção de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro profetizando isto, aqui do mar da Galileia, em nome do Senhor Jesus, assim seja feito, assim seja feito, 153 grandes milagres, fazemos isso, meu Deus, fazemos isso aqui, meu Deus. Nós consagramos esses impressos, para que o povo no Brasil e em Portugal, ao lançar a rede, recebam cada um 153 grandes novos negócios, seja em que área for, em que área profissional for, 153 novos negócios. Nós consagramos a Ti todos esses impressos, em nome de Jesus, assim seja feito. Amém, Senhor. Amém? Vamos aplaudir ao nome de Jesus.